A Liliane descobriu uma trombose no cérebro após muita insistência. O diagnóstico não veio fácil, mas a cura sim, e de forma milagrosa. E a partir daí, ela entendeu que Deus queria usá-la para um propósito maior. Olá, Liliane, seja muito bem-vinda ao programa Prova Viva. Que bom tê-la conosco e poder compartilhar da sua história para proclamar o quanto o Senhor fez na sua vida, e Ele é maravilhoso, não é? Amém. Assim, olá, obrigada. É um prazer estar aqui. Conte para nós, então, como é que foi essa trajetória dessa enfermidade que você descobriu desde o início dela e como que Deus atuou de forma milagrosa na sua vida. Certo. Foi muito rápido. Eu sou ministra de louvor e eu estava me preparando para num sábado, isso foi o dia 24 de fevereiro desse ano, eu estava me preparando para ir ministrar louvor num chá de mulheres, numa igreja. Então, eu passei a sexta-feira tocando as músicas em casa, me preparando com o Senhor. E por volta das 18h40, minha filha chegou da escola, a Van chegou com ela, eu peguei um lanche, fiz um lanche para ela, preparei, entreguei. Quando eu entreguei o lanche, eu sentei novamente para mexer com as músicas. Então, naquele momento, eu fui digitar uma canção no meu laptop. Quando eu fui digitar, eu senti que eu não tinha mão. Sumiu a minha mão esquerda e o braço esquerdo. Como assim sumiu? Sumiu. Qual a percepção? Você deixou de vê-lo? Não, eu via e eu fui tentar digitar, eu chegava a fazer isso, mas não atingia o lugar. Entendi. A sensação a de sensação que o braço... que eu não tinha o braço esquerdo nem a mão esquerda. Ok. Simplesmente como se não fizesse parte do meu corpo. E no momento eu assustei e falei para minha menina, corre lá e chama a sua avó para mim, que é a minha mãe. E a minha mãe entrou e eu falei, mamãe, eu não estou sentindo o braço nem a mão esquerdos. Então, ela começou a orar já, e aí ligaram para o SAMU e eles perguntaram se era fácil ir para o hospital, era rapidinho, meu irmão me levou e eu cheguei ao hospital. Naquele momento, em casa, minha mãe pegou, eu tenho uma feridor digital de pressão, ela mediu, a minha pressão é muito baixinha, é sempre 10/7, 11/7, e naquele momento estava 14/10. Então, assim, o médico disse que pode ser o estresse de não sentir o braço e a mão, né? Eu me assustei e aconteceu isso. E quando eu cheguei ao hospital, eles colocaram uma pulseira de urgência e eu fui para a sala de espera. A sala estava cheia, como eu estava com a pulseira de urgência, seria atendida rapidamente. Mas eles não me atenderam. Então, eu sentada, tinha uma cadeira encostada na parede, a minha visão ficou turva. Estava assim, quando a gente fica sem alimento, fica sem comer e sente aquela vertigem, né? Então, eu estava com a visão turva. E naquele momento, eu fechei os olhos, encostei a cabeça na parede. E eu comecei a louvar o Senhor espontâneo. Eu fazia esse som e eu dizia, Emanuel, sempre conosco, sempre presente. Estás aqui, eu sei, estás aqui. Era a canção que eu cantava com os olhos fechados. De repente eu senti uma paz muito grande. É algo assim, indescritível, que tomou conta do hospital. E eu não vi, mas era como se eu percebesse ele entrando, vindo na minha direção. E eu disse, Senhor, o Senhor está aqui, né? Eu posso sentir. Ele não me respondeu, mas eu senti como se ele tivesse ficado em pé do meu lado direito, assim, eu sentada e ele em pé ao meu lado. E então eu, com os olhos fechados, eu pensei, será que o Senhor está me chamando? Aí eu falei, Senhor, o Senhor está aqui, eu vou te fazer uma pergunta. O Senhor está me chamando? O Senhor veio me buscar? E o silêncio continuou. Aí eu disse assim, o Senhor sabe que eu não tenho medo da morte e que eu quero muito te ver. Eu vou cantar amanhã, eu falei, eu tenho cantado e vou cantar amanhã, só quero ver você. E o Senhor sabe que isso é verdade, mas eu queria te ver aqui ainda. E eu disse para ele, Senhor, eu tenho uma menina, ela só tem 6 anos. O Senhor me deu uma menina e eu queria tanto vê-la crescer. Eu queria cuidar dela, queria ensiná-la.
Eu queria vê-la crescer. Então eu queria te pedir, eu queria te ver aqui ainda, todos os dias. Eu queria te ver, te sentir aqui todo momento. Mas eu queria ver a minha filha crescer. Se for a tua vontade, eu quero que o Senhor me cure e me deixe vê-la. Mas faça a tua vontade, o Senhor sabe o que é melhor. Se o Senhor não for fazer isso, cuida dela para mim. E eu continuei com o olho fechado. Eu senti como se a paz tivesse aumentado. Eu não sei explicar se essa paz aumenta, porque é algo indescritível. Eu senti como se ele tivesse me abraçado. E naquele momento, eu pensei, alguma coisa vai acontecer. E passou, foram assim, minutos. De repente eu abri os olhos. Eu não estava mais com a vertigem. E eu olhei, a sala estava vazia, minha mãe estava do meu lado. Falei, mamãe, eles não me chamaram. Ela falou, já fui lá, já perguntei, e o médico não chamou ainda. Aí eu levantei. O braço e a mão eu já sentia. E eu fui e cheguei para o atendente e falei, vocês não vão me chamar? Olha, eu estou com uma pulseira de urgência. E então ele olhou para mim e falou, o médico não te chamou ainda? Eu disse, não. Ele falou, espera um pouquinho. Ele foi lá e percebeu que o médico havia arquivado a ficha sem me chamar. Olha só. Então ele pegou, o médico havia arquivado a ficha e tinha ido para o PA, lá onde o pessoal toma soro, para atender os pacientes lá. Então ele pegou aquela ficha e colocou em outro consultório. O outro médico chamou, olhou, me examinou e falou para mim, você está sentindo alguma coisa? Eu disse, não, eu estava sentindo lá dentro a vertigem, falei. Ele falou, mas não tem nada, você deve ter tido um estresse. Peraí, não tem nada por quê? O que ele estava olhando nesse momento? Ele olhou a minha pressão, olhou os batimentos cardíacos, pulsação e perguntou se eu estava... Eles fazem uns testes com o dedo para ver se você está com os reflexos, algumas coisas assim, com a visão, né? E aí ele disse, está tudo normal, os seus... os dados estavam normais. E ele disse assim, pode ir para casa, você deve ter tido uma ansiedade, um estresse. Na verdade, havia 15 dias, exatamente, estava fazendo 15 dias que eu tinha feito uma pequena cirurgia de variz. Eram vasinhos internos, que eram estéticos, mas que no final poderia se tornar uma variz, né? Então, o médico preferiu, para tirar, fazer aquela pequena cirurgia, e eu tinha 15 dias que estava em casa. Então, assim, não havia motivo para eu estar estressada, eu estava tranquila. E eu voltei, ele disse, qualquer coisa você vem. Mas eu fui para casa e eu não senti mais nada. No sábado eu fui ao chá de mulheres, eu fiquei 40 minutos em pé, tocando violão e cantando com elas. Foi muito bom, foi interessante que eu orei pelas enfermas lá, junto com elas nós oramos pelos enfermos, cantamos. Eu assisti a preletora, a mensagem, participei do chá, fui embora. No domingo, à tarde, eu estava ministrando louvor no culto inglês na Lagoinha, que é o culto às 17 horas. Então eu fui, ministrei louvor, estava na equipe, ministrei, terminou o louvor, assistimos a ministração e quando eu fui para casa, o meu marido havia trabalhado à noite, estava cansado e pediu que eu pegasse o volante. Quando eu fui dirigir, que eu fiz isso para pegar o volante, a mão sumiu de novo, a mão e o braço. Eu percebi que eu não sentia. Eu falei, está acontecendo de novo. Tá, eu só gostaria de entender um pouquinho mais. Sim. Da primeira vez em que você esteve no médico e que a sua ficha foi encontrada no arquivo, qual era o diagnóstico? Já que ele diz assim, você deve ter tido um estresse. Só isso. Nenhum médico pontua, em princípio, para liberar alguém que chega num caso de emergência, Sim. sem ler um prontuário e dizer... Eu sei que eu também sou da área de saúde, trabalhei muitos anos e creio que eles fazem assim, né? Que eles olham o prontuário da pessoa e observam e dizem, o seu diagnóstico é esse, vai... Para poder te liberar, ele considerou que poderia ser alguma coisa de estresse. Mas o que é que estava escrito, você sabe? Não, ele não me entregou nada, não deu nenhuma receita, não falou para eu tomar nada. Falou, talvez você vai ter uma enxaqueca, então você toma um remédio. E assim, eu pensei, pode ser, mas por causa da vertigem ele achou que era uma enxaqueca. Mas eu não tinha esse tipo de enxaqueca assim, do nada.
Nesse período que você tinha feito, por exemplo, essa cirurgia aí, né, de varizes, foi anestesia geral? Foi aquela hack, né? E eu senti muita dor de cabeça. Porque Então, tem isso também, sim. ao se levantar um diagnóstico, uma possibilidade de, em pouco tempo pós-cirúrgico, ter alguma coisa a ver com a cirurgia. Sim, mas eu senti muita dor de cabeça. Eu falei para ele, ele falou, não, não tem nada a ver com isso. E a dor de cabeça no pescoço, eu não conseguia ficar muito tempo em pé. Apesar do médico mandar andar, eu andava um pouquinho, mas eu não aguentava ficar em pé nem sentada. Era deitada a maior parte do tempo. Depois eu descobri que isso proporcionou, né, levou ao que aconteceu, facilitou, né? Do período, então, que você teve a primeira entrada no hospital, né, com essa situação que o médico te conduziu para voltar para casa, até esse segundo episódio de novo, você não sentir o seu braço, foram quantos dias? Foram 2 dias, porque aconteceu na sexta, no sábado foi tudo normal. E aí no domingo, quando eu fui pegar o volante, eu percebi que eu não sentia a mão nem o braço. E aí voltamos ao hospital, a outro hospital. E aí lá a médica achou estranho, fez tomografia, exames de sangue, tudo negativo, não dava nada. E aí ela disse, você volta amanhã, segunda-feira, porque hoje, domingo, não temos como fazer uma ressonância. E eu voltei na segunda à tarde, fiz uma ressonância de urgência. E aí, assim, quando eu entrei no consultório para levar o resultado, era uma outra médica, quando ela pegou, ela olhou e disse assim, meu Deus, você está com a trombose do lado direito do cérebro. Eu vou te internar agora, e saiu correndo. Aí eu desabei. Eu assustei, eu comecei a chorar, meu marido estava lá fora, eu chamei pelo celular e disse, vem cá, eu acho que eu estou morrendo. Então, no momento em que você volta ao hospital, levado pelo seu marido, pela segunda vez em que você não sente o seu braço e que o médico te dá um diagnóstico, a médica, né, te dá um diagnóstico de uma trombose, é isso? Isso, uma trombose venosa no lado direito do cérebro. Interessante que é o lado que eu senti que Jesus ficou em pé, né? O lado direito. E o lado direito responde pelo lado esquerdo do corpo. Isso explica porque eu não sentia o lado esquerdo, o braço e a mão. Então, naquele momento, eu fui internada e eu passei 5 dias no hospital. Mas naquele dia, chegou um médico residente e disse assim, o que você está fazendo aqui? Você está com a trombose do lado direito do cérebro, um trombo. Se ele estourar, você está tomando heparina. Se ele estourar, nós não temos o que fazer. Você vai ficar toda torta ou vai morrer aqui. Nós não temos o que fazer, porque esse hospital não tem porte suficiente para te atender. E 2 enfermeiros que estavam lá disseram, é verdade, tem um colega nosso que está na mesma situação sua, ele está no hospital X, com os mesmos problemas, ele foi para lá, porque lá tem condições de atender. Apesar de toda a vontade de te ajudar, essa informação dura me assustou. Exatamente, eu imagino deve ter dado um choque. Sim. E então eles saíram do quarto e eu assim, eu falo que aquele momento, aquela noite foi o vale da sombra da morte para mim. Eu não sabia se realmente ia estourar, eu estava tomando heparina e ele falou que a heparina faria isso. Não faria, né? Levaria isso. E eu estava muito preocupada e eu não dormi à noite, passei uma noite em oração mesmo, aí eu cochilava, acordava orando. E muito medo, né? Então, durante a madrugada, houve um momento que eu disse, Senhor, eu te pedi para me deixar ver minha filha crescer, mas eu queria te pedir mais uma coisa. Eu não queria ser um fardo para ela. Eu não queria vê-la crescer, ela tendo que cuidar de mim numa cama ou numa cadeira de roda, ela tendo que fazer tudo por mim. Então eu te peço, não deixe esse negócio estourar, falei assim, né? E acontecer as sequelas. E aí passou, eu acordei, passei o dia. Como é que ficou seu esposo nesse momento, nessa situação, com esse diagnóstico que a médica trouxe? Então, ele foi embora porque eu tinha que ficar com a minha filha. Eu naquele momento eu não liguei para ele, fiquei sem contato e no dia seguinte eu avisei, pedi oração, Deus levantou um exército de oração em meu favor. Tinha pessoas em vários estados do Brasil, um foi falando para o outro.
De repente comecei a receber mensagens de milagres de várias pessoas. E aí, nos Estados Unidos, eu conheci há alguns anos atrás uma americana e ela me mandou uma mensagem que a igreja, várias igrejas lá estavam orando por mim. E aí eu passei 5 dias sendo cuidada pelo Senhor ali naquele hospital. E eu só fui saber realmente o que aconteceu na quarta-feira à tarde, quando o neuro veio conversar comigo. E ele chegou e disse assim, mais cedo veio um outro médico e disse, você não vai poder fazer isso, nem isso, nem isso. Foi citando o que eu não poderia fazer mais. E disse, você vai ter que levar uma vida com muitos cuidados. Quando foi à tarde, chegou o neuro e ele disse para mim, ele entrou e olhou para mim e disse assim, olá. Eu disse, olá. Ele falou assim, você está bem, né? Aí fez os testes de reflexos comigo e disse para mim assim, você está muito bem, você vai levar uma vida completamente normal. Você vai poder sair daqui e fazer isso, 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 isso. Tudo que o médico anterior havia falado, ele falou o contrário. E aí eu falei... Como é que fica a sua cabeça numa coisa dessa? Aí eu falei, mas o médico, ele falou assim, olha só, eu sou o especialista aqui. Eu que entendo do seu caso. Então, não importa o que os outros disseram. Aí eu falei, o dia que eu internei, na segunda-feira, me disseram que pode estourar. Ele falou assim, não, você não está entendendo, já aconteceu. Você já teve o AVC. E ele pegou naquele momento. O exame me mostrou a área afetada. Havia mesmo um trombo e havia uma área onde o sangue se derramou. Havia tido um AVC. E ele falou, mas você não tem nenhuma sequela e não tem nada. E perguntou, seu braço voltou a sumir? Eu falei, não. Aí ele falou, muito bem, você vai levar o exame para mostrar para as pessoas. Quando ele disse isso, eu contei o que aconteceu. Falei, eu acredito na medicina, eu amo a medicina, eu sou bióloga, né? E no momento eu estou fazendo um trabalho de mestrado sobre o AVC. Então, naquele momento ali, ele falou para mim assim, você vai levar o exame e aqui está para você mostrar. E eu disse, eu amo a medicina, eu acredito, mas quero te dizer uma coisa, antes de vocês, Jesus chegou primeiro. E ele me curou ali no hospital, naquele momento eu contei o que havia acontecido e eu disse, por isso eu não tenho nenhuma sequela. Ele riu e disse, você vai ficar aqui ainda mais 5 dias para a dosagem do anticoagulante. Mas na verdade, isso era na quarta. Na sexta-feira eu saí do hospital. Oh, glória a Deus. O exame deu o valor necessário. E aí? Você tinha um especialista que disse para ele, que disse antes, né? Aqui, eu sou o especialista, né? Jesus chegou para você e falou assim, eu que sou especialista disso aqui, tudo pode acreditar em mim. Eu entendi, assim, eu brinco, falo com as pessoas que aquele médico naquele dia brilhava. Eu voltei ao consultório dele e ele não brilhava mais. Então, eu acho que o Senhor estava ali nele, sabe? Usou a boca dele para falar aquilo para mim. Então, assim, eu acreditei, tomei posse e eu estou aqui por isso. Eu não tive nada. O AVC pode, né, o acidente encefálico pode dar, o rosto pode ficar torto, né? Então, assim, eu não tive nada disso, só o braço. Se não tivesse sumido de novo, eu nem teria voltado ao médico, porque eu estava normal. E eu fiquei os 5 dias para dosagem do anticoagulante, né? Que deveria ficar mais 5 e eu saí... Com 2. Depois que ele havia me falado, eu saí na sexta. E assim, é uma história bem interessante, que eu dormi naquela noite e eu sonhei que eu estava deitada na cama do hospital, virada para a porta. E eu sonhei que eu acordava e via um ser muito alto, e ele olhava para mim, ele tinha os cabelos bem branquinhos, e assim, chegava a balançar quando ele olhava para mim. E eu olhava para ele, ele tinha uma roupa prata, e ele desceu e deu um beijo no meu rosto. Quando ele deu um beijo no meu rosto, eu acordei, isso era quinta-feira. Um dia antes de você sair. Isso, eu disse, Senhor, o Senhor está aqui. Quando eu acordei, eu olhei para a porta, o pessoal que coleta o sangue veio. E o sangue e o resultado sairia no dia seguinte. E aí coletou. E na sexta-feira, quando saiu o resultado, eu estava liberada, já havia dado a dosagem, né? Então eu falo, quando eu conto para as pessoas, que Jesus foi me dar um beijo naquela manhã para que eu pudesse sair na sexta-feira, para que o sangue ficasse normal.
Assim, foi algo sobrenatural. Essa é uma experiência que ela é tão particular, ao mesmo tempo que você tem como comprovar, porque você tem exames, resultados, sim, a fala da medicina que dizem, né, das questões do AVC ou da questão da trombose, mas você também tem um Deus e uma fé muito maior que diz o contrário, que diz assim, olha, pode até acontecer, mas eu é que determino o que vai permanecer ou não. Sim, isso mesmo. A sua fé aumentou? Claro, eu falo que eu conhecia um Deus maravilhoso, bondoso, amável, mas o Deus de milagres eu conhecia de ouvir falar, porque as pessoas contavam e eu não havia experimentado. Sim. E eu tive a oportunidade de conhecer como Jeová Rafá, né? O Deus de milagres, o Deus que cura. E eu posso dizer que os meus olhos o viram. Como Jó disse, né? Agora os meus olhos te veem. Eu vivi isso. Então, eu sou uma prova viva. Você é prova viva, né? Do poder de Deus. Isso, desse milagre. E aí, quando você começou, então, a trazer, porque está bem recente, né? Sim. A trazer essa informação a público, a compartilhar com as pessoas da sua experiência, foi logo em seguida? Você ficou um pouco temerosa, não, deixa eu ver se eu fiquei boa mesmo? Sua fé vacilou nesse momento de aceitar o milagre ou não? Assim, o primeiro mês o médico me disse para ficar mais quietinha, porque ele explicou que havia se derramado sangue, a área estava um pouco inchada e era o momento de desinchar e voltar. E o organismo reabsorveria o trombo. Então eu fiquei mais quietinha, obedeci, né, o que o médico falou naquele primeiro mês. Assim que acabou, mas mesmo assim eu contei o testemunho. Eu acreditei. Eu acreditei que eu estava realmente curada. Mas quando terminou aquele primeiro mês, aí eu voltei com tudo, né? Aí eu voltei às minhas atividades, aí voltei à atividade física, fazer exercício físico. E assim, deixe-me pontuar, né? Falou para o pessoal, deixe-me pontuar quem é o meu Deus. Deixa eu contar para vocês. E eu tomei o anticoagulante, eu fiz depois de 3 meses a nova ressonância. E o resultado, o médico olhou tudo e caladinho eu olhando, e ele disse depois para mim, não tem nem sinal de trombo, de que você teve uma trombose. Aleluia. O seu cérebro está funcionando completamente normal. Amém. E a área onde ocorreu está aqui só para mostrar que aconteceu alguma coisa. Mas você não tem nada. Então você está livre até do anticoagulante. Glória a Deus. E ele liberou. Que maravilha. Liliane, muito obrigada por vir ao programa, por trazer a sua experiência, compartilhar. Porque a ideia do programa é exatamente essa, de ao narrar as experiências que o Senhor dá a cada um de nós, pode gerar esperança, pode gerar alegria, fé no coração das pessoas. Que você continue sendo boca do Senhor por onde você passar. Amém. E declarando que agora também você conhece o Jeová Rafá. Isso. Amém. Deus abençoe. Muito obrigada, viu, querida? Obrigada. Eu agradeço. Deuteronômio 29, 29 diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. A exposição acerca desse versículo bíblico não se dará nas considerações teológicas e contextuais. Eu vou me deter apenas às verdades responsivas à história que você ouviu hoje. Se eu puder falar de maneira simples, o que se entende nesse versículo seria que o homem não conhece todas as coisas que Deus conhece. Que existem coisas que serão reveladas só se Deus quiser revelar. Descobre-se ainda que o homem natural não tem poder para saber o futuro ou trazer à existência o que não existe. Sabe-se apenas o agora e alguns anos passados. Os fatos antes da existência humana e o que irá acontecer não pertencem ao homem. Nem a ciência, com toda a sua previsibilidade, é capaz de assegurar o que irá acontecer ao enfermo, quanto mais antever um problema que ainda nem se manifestou. Não há precisão nas coisas invisíveis. Isso deveria ao menos colocar cada pessoa e cada situação no seu devido lugar. Não há onipotência e nem onisciência na ciência. Ao contrário, existe tudo isso só em Deus e, para além disso, nele ainda há graça e amor. Quando Deus traz à existência e ao conhecimento do homem o que ainda não havia se manifestado, revela-se automaticamente o poder dele e a sua bondade. Ao permitir que se acelere o processo de cura e restauração, por exemplo, ele mostra isso. Quem saberia sobre o que seria a terra e como ela seria feita? Apenas Deus.
Quem conheceu a mente do Senhor? Quem o instruiu? Ninguém. Pois nada e ninguém é capaz de saber o que se passa em sua mente e muito menos antecipar alguma situação a ponto de protegê-lo de algum dissabor. Diante disso, a ciência fica confusa. O que antes não tinha, aparece. O que tinha, ele faz sumir. O que ainda vai acontecer, Deus já sabe. E o que ele fará para te livrar, ele também já viu. Então, não tema o que pode acontecer, mesmo que você não veja. Ele já viu e tem solução nas mãos. Acredite mesmo sem ver. Porém, quando vier a ser revelado, saiba que ele também tem a solução. Isso não é novidade para o nosso Deus. Talvez seja para você. Aguardo você na próxima semana para mais um programa Prova Viva. Até lá! Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.